Essa aqui é Luz Noceda. Após as primeiras 2 temporadas de Doll House, ela tinha conseguido o que sempre quis, viver em um lugar mágico em que a fantasia era real, mas aos poucos ela foi passando por alguns dos temas mais sombrios que realmente causariam uma crise em sua personagem, a ponto de no início da 3ª temporada, a personagem estar em seu momento mais sombrio ficando totalmente reconhecível. Entretanto, em um certo episódio algo mudou. A personagem que estava quebrada mentalmente ouve algumas poucas palavras de sua mãe e finalmente consegue se erguer. Mas como isso aconteceu? Como uma personagem que passava por uma crise tão grande ficou bem de repente? É isso que veremos no vídeo de hoje. Desde o início de Doll House, nós percebemos que a Luz era muito chegada em fantasia. Ela vivia aplicando a sua imaginação no mundo real, definitivamente sendo uma criança muito criativa. Mas tinha um problema. Todas as vezes que a Luz tentava viver essa obsessão, ela era desencorajada a viver os seus sonhos. E embora algumas vezes ela realmente tenha passado do ponto, ao invés das pessoas aconselharem sobre o que era errado e a encorajarem a seguir o caminho correto, as pessoas tentavam mudar totalmente quem a Luz Noceda era por dentro, basicamente falando que a garotinha era uma pessoa esquisita. Isso chega em um ponto tão pesado que eventualmente a sua mãe foi convencida a levá-la a um acampamento de verão onde ela seria descolada da fantasia e poderia viver a realidade, segundo o diretor. O que nós não esperávamos é que nesse processo de ir até o acampamento, a Luz acabaria descobrindo as Ilhas Escaldadas, um lugar onde a magia existia. E meu Deus, essa não poderia ser a combinação mais perfeita. De cara ela conhece a Ida, a bruxa mais poderosa das ilhas, que é diariamente caçada pelo Imperador Belos, além de King, que de início nós achávamos ser o rei dos demônios, mas que futuramente é revelado sendo algo ainda maior. Juntos, a Luz acaba vivendo muitas aventuras, sendo tudo que ela sempre sonhou. Chega um ponto que a Luz literalmente supera todas as barreiras e mesmo como humana, ela vai aprendendo a magia de glifos. Tudo melhora quando ela entra na escola e acaba vivendo um ambiente ainda mais amigável, conhecendo amigos incríveis, uma namorada mágica que ela nunca se esqueceria e melhoraria em muito seu arsenal de magias. No passado, pouco tempo antes de seu pai falecer, a Luz recebeu um livro de fantasia de uma heroína humana que entrava em um mundo de fantasia. Isso fez a Luz se identificar com obras fantasiosas em um mundo em que seus sonhos eram realidade. Mesmo que com o tempo as pessoas fossem querendo apagar essa chama em seu coração, esse tipo de coisa não conseguia ser mudado. É o tipo de sentimento que te acompanha como pessoa. Quando ela conhece as ilhas, é como se ela fosse encorajada a seguir o que sempre foi. É implícito pela série que ela sofreu algum tipo de bullying por ser diferente, não fazendo nenhum amigo assim. Aqui, muito pelo contrário, ela é encorajada pela própria Ida a seguir com essa diferença. Mas sabe, apesar das coisas parecerem mil maravilhas no início, isso também causou um certo efeito negativo com o tempo na humana. Doll House mostra de uma maneira muito interessante que mesmo quando nós vivemos um sonho, as coisas podem decair de uma maneira inesperada. O primeiro sinal para essa queda mental da Luz aconteceria em agonia de uma bruxa. No início de Doll House, descobrimos que a Ida ironicamente tem uma irmã que está no coven do Imperador e trabalha arduamente para capturar a própria. Entretanto, muito pelo laço familiar, ela sempre dava aquela facilitada para a Ida escapar. Entretanto, agora capturar a sua irmã ou não valia o seu emprego e em desespero ela percebe que a Ida era muito chegada à Luz. Assim, Lilith percebe que se raptasse a Luz, a Ida viria atrás e consequentemente o seu plano ficaria bem mais fácil. Para piorar a situação, a maldição da Ida estava consumindo e consequentemente ela teria pouca magia para lidar com a sua irmã. Quando assim, o que estava pré-escrito acontece, a Luz é capturada, a Ida vai atrás e com a magia se esgotando, ela perde a luta justamente porque ela precisaria usar o resto da magia para resgatar a Luz. Isso deixa a humana muito triste naquele momento. Posteriormente, ela até consegue resgatar a Ida com a ajuda da Lilith, mas isso não bastava, porque agora a Ida estava sem a sua magia, e por mais que coisas boas aconteceram, a Luz não queria focar nisso. Tem uma cena muito boa, inclusive, nesse início de 2ª temporada, em que a Luz se culpa para a Ida e fala para ela o quão mal ela se sentia por fazer a Ida perder a magia. A Ida, por outro lado, vê a situação de outro modo, dizendo que ela havia desperdiçado sua magia por eras antes de acabar. Por outro lado, ela agradeceu a Luz porque graças a ela ter entrado em sua vida, ela conseguiu voltar a falar com a sua irmã, que ela era bem distante antigamente. Eu realmente gosto como Doll House mostra esses dois lados. Às vezes nós nos culpamos muito por uma situação, que muitas vezes pode ser vista de uma maneira positiva por outra pessoa. Ainda assim, Luz via o mundo de fantasia como algo muito divertido. Afinal, mesmo que algumas pessoas usassem a magia para o mal e isso afetasse, todas as pessoas ao seu redor estavam se divertindo tanto quanto ela, não. Bem, com o final da primeira temporada, o Imperador acabou destruindo a maneira de Luz voltar para o mundo dos humanos, e isso preocupava muito a humana. Afinal, apesar
apesar dela ter caído nas ilhas por alguns instantes, a Luz sentia falta de sua mãe e queria voltar para casa. Por isso, graças a algumas coisas que aconteceram no episódio anterior, a Luz consegue fazer um portal para o mundo dos humanos, mas sem estar lá exatamente, podendo apenas se colocar em lugares transparentes. Lá ela ajuda a Vi e percebe que a sua mãe meio que não sabia que a Luz estava no mundo dos demônios porque a Vi estava preenchendo seu lugar. De qualquer forma, a mãe da Luz acaba duvidando no início, mas eventualmente acaba descobrindo toda a verdade e entra em choque de realidade quando tem um tempo de conversa com a Luz. A mãe da Luz de Zabi começa a ficar desesperada por sua filha estar em um mundo dos demônios. Ela pede por favor para a Luz voltar e que ela prometesse que ficaria com a Camila quando arranjasse um jeito de fazer outro portal. Tudo piora quando a Luz dá a entender que ficar naquele mundo foi uma escolha sua, fazendo a Camila pensar que ela odiava morar com a sua mãe. O pior é que nem dá tempo da Luz se explicar porque o portal estava quase fechando, encerrando o episódio com as duas em lágrimas em seus respectivos mundos. O que eu mais gosto daqui é que a reação da Camila é bem realista. Tipo, ela é uma mãe. O pior pesadelo que uma mãe pode viver é perder a sua própria filha, e aqui não está tão difícil de imaginar a Camila pensando nisso. A Luz, por outro lado, demonstra não saber exatamente o tamanho do perigo que se encontra, e por mais que a Luz achasse que pudesse lidar com isso, ela com certeza não contava com a preocupação que as outras pessoas tinham sobre ela. Ela só podia torcer para que sua filha ficasse bem, e ela com certeza era quem mais sofria com isso. A pulga atrás da orelha da Luz aumenta muito aqui, porque agora ela sabe que ir para as Ilhas Escaldadas, apesar de deixar ela feliz, estava machucando em muito as pessoas ao seu redor de alguma maneira. Ainda assim, acima de tudo, a Luz estava feliz com estar nas ilhas e não tinha muitas outras coisas para se preocupar. Isso até o brilhante episódio Hollow Mind chegar. Hollow Mind é um dos 10 melhores episódios que eu já vi em uma série animada e não tem exagero nenhum nessa frase. Aqui, Luz e Hunter estão presos na mente do Imperador Belos e tem uma dinâmica muito boa juntos, porque enquanto um quer provar a inocência daquilo que sempre acreditou em sua vida, o outro quer esclarecer que ele é só um vilão gigantesco. Mas o que parece óbvio para nós que só vimos um lado, para o Hunter que teve uma lavagem cerebral imensa em sua vida e acredita que o Belos é uma das melhores pessoas e fazia tudo pelo bem, os argumentos óbvios não são tão óbvios e um simples "ele é do mal porque é do mal" não serve nessa frase. O importante para essa análise são os minutos finais do episódio, quando a Luz descobre que por todo esse tempo, quem deu força para o Imperador ser o que é foi a própria Luz. Para dar um pouco de contexto, na metade da segunda temporada nós temos um episódio em que Luz e Lilith acabam voltando no tempo para conhecer o que a princípio era uma lenda do primeiro humano que já pisou nas Ilhas Escaldadas. Felizmente, tudo era verdade e Luz encontra Philip Whitbane, um velho da Idade Média que estava em busca de um item para melhorar suas magias. Com o tempo, percebemos que Philip era um babaca que só queria tirar vantagem da Luz e da Lilith para pegar o item que ela queria. O que nós não esperávamos, entretanto, é que Philip na verdade seria o que a série indica como Imperador Belos, e que aquele item que ele estava buscando era o Colecionador, que ensinou todas as magias que o Belos precisava para ganhar poder e assumir o controle das ilhas. Aqui em Hollow Mind, quando o Belos interior aparece para tentar matar Luz e Hunter, a Luz acaba descobrindo isso, tendo uma das maiores quedas mentais que eu já vi em uma personagem. Ela pensa que desde sempre, apesar de tudo, lutava por uma coisa boa, mas agora que a bomba foi revelada, Luz percebe que desde o início ela foi uma marionete do Imperador. Felizmente, Luz e Hunter até conseguem escapar vivos, mas o recado que ficou mentalmente pros dois não foi lá muito bom. Primeiro, a fantasia que a Luz sonhava em viver machucou a Hilda, a pessoa que ela mais admirava dentro dessa fantasia. Depois, ela machucou a sua própria mãe, a pessoa que ela mais tinha carinho no mundo dos humanos. E por último, ela mesma se machucou. Ela mal podia imaginar. Imagina um mundo em que todos os seus amigos descobrissem que ela ajudou o vilão. Eles lutariam de volta? Deixariam de ser seus amigos? Todo mundo se voltaria contra ela? A Luz nem sequer conseguia pensar sobre o que aconteceu e muito menos contar para os seus amigos sobre tudo isso. Depois desse momento, a Luz tenta se redimir em todas as oportunidades. No penúltimo episódio da segunda temporada, ela chega até a se entregar para o Belos com a única esperança de sair como heroína. Ela de fato se culpava muito pelos acontecimentos e queria de algum jeito superar essa barreira, antes que as pessoas a odiassem por isso. Com esse contexto, nós chegamos na terceira temporada de Dalhouse. Aqui, depois do coletor se soltar e causar o terror no mundo dos demônios, Luz e seus amigos chegam no mundo real, não com uma sensação de dever cumprido, mas sim com a missão de voltar lá o quanto antes. Como analisamos no início desse vídeo, a Luz aos poucos foi chegando à conclusão de que tudo que ela tentava fazer acabava machucando pessoas ao seu redor e quem ela mais amava, fazendo-la chegar em um certo estado de odiar a si mesma. Tem uma cena em Tank to Dan que faz um paralelo muito interessante sobre essa situação. Aqui o professor de literatura, eu acho, está fazendo um resumo sobre um livro de que conta uma espécie de jornada do herói, de como uma pessoa saiu de sua vida comum para virar um herói e salvar um outro mundo. A Luz, ouvindo toda essa história, surta com tudo o que aconteceu e faz um paralelo com sua história, fazendo um questionamento de como
como diabos ele seria um herói se em todo local que ele passava, as pessoas acabavam sofrendo e se machucando. O professor rebate, dizendo que a jornada não é fácil, mas quando se leva em consideração o efeito cascata das ações, tudo vale a pena no final. A Luz, no seu estado mental deturbado, interrompe o professor e pergunta quem liga para o efeito cascata, e que se seus amigos e família soubessem como isso aconteceu e como os perigos chegaram até ele, essa pessoa deveria ser odiada, concluindo que seria melhor se ele nunca tivesse existido. Fim, a aula acaba, isso não dá em nada, mas eu acho importante ressaltar como essa cena é reveladora em relação à personagem da Luz. Gosto de ressaltar também o pesadelo da Luz no último episódio da série. Aqui nós temos uma visão de como ela temia que as coisas acabariam, onde em seu pior pesadelo era ver todos os seus amigos se voltando contra ela, incluindo a sua namorada Emmett, o Gus a chamando de hipócrita e chorando porque ele poderia nunca mais ver o seu pai, e o Hunter se sentindo mal por perder o Flapjack, provando como ela se via nessa situação. Um fato curioso desse momento é que a Luz está usando uma fantasia do Belos, como se no seu pior pesadelo ela se visse como imperador. Nesse mesmo episódio ela tem um diálogo com o Titã das Ilhas e o questiona se ela era tão ruim quanto Belos, e se não, qual era a diferença dela pro Imperador. Afinal, os dois lutavam por uma causa até a morte, e no meio do caminho para realizar essa causa, ambos cometeram deslizes, seja o Belos precisando matar pessoas para aperfeiçoar seu sistema de covens, ou a própria Luz entregando o coletor para o Belos, tirando a magia de Idol, se afastando da sua mãe na tentativa de jogar contra o Belos. O Titã então dá uma resposta pra lá de simples, e na narrativa dessa história, essa simples resposta acabaria com a culpa da Luz pelos ocorridos. A diferença é que na tentativa de se rebaixar, a Luz se convencia de que a causa do Belos era uma coisa boa, quando na verdade era um homem da Idade Média querendo fazer um genocídio. A Luz não, o seu objetivo era algo positivo. Infelizmente nem sempre as coisas correram como planejado, mas não é porque coisas ruins aconteceram que coisas boas também não poderiam acontecer. No caminho ela apresentou toda uma nova visão de vida para Ida e fez ela voltar a falar com a sua irmã. A própria Lilith, a Luz tirou ela do mau caminho. Com o King, ela indiretamente acabou sendo a razão do King descobrir uma verdade de toda a sua história e, mais importantemente, de que ele era um titã. Com seus amigos, ela ajudou a Willow a entrar na roda de plantas, fazendo ela virar a bruxa mais forte. Desmentiu toda a vida do Hunter e fez ele lutar contra o Imperador, e ainda por cima, conseguiu mudar completamente a personagem da Emmett de uma pessoa que foi criada em um ambiente tóxico para alguém muito boa. Além de que, acima de tudo, ela estava sendo a pessoa que lutava contra o Imperador e queria parar aquele sistema de opressão. A Luz fez muitas coisas boas e mudou as Ilhas Escaldadas. Ela só precisava perceber isso, e acredite em mim, com o tempo ela perceberia. Thanks to them. Chegou a hora de falar desse episódio aqui no meu canal. Eu tenho uma memória muito afetiva desse momento, porque foi aqui que a comunidade de Doll House esteve em seu momento mais saudável. Eu me lembro de ficar muito empolgado para assistir esse episódio na época e realmente amar a reação das pessoas com isso. De qualquer forma, voltando ao tópico central, alguém precisava fazer a Luz, acima de tudo, entender que não foi culpa dela o Belos conseguir o colecionador. Ainda assim, isso era inviável, já que nesse momento da série, os amigos ainda não sabiam disso e o Hunter estava com mais medo do que a Luz sobre tudo isso. Chegando no meio do episódio, com toda a pressão que a Luz estava tendo, vale mencionar que Thanks to them tem alguns meses de time skip, a Luz decide que após resolver toda essa questão com Belos, ela nunca mais voltaria para as Ilhas Escaldadas, para sempre. Essa decisão é o reflexo de tudo que ela tinha passado. A Luz não estava tomando essa decisão porque era o que ela queria, mas por medo de seu pesadelo se tornar realidade. Felizmente, a pessoa que sempre esteve ao seu lado e mais precisava olhar isso, acabou tomando conhecimento do que aconteceu. E embora isso fique em segundo plano por agora, eu peço que vocês guardem essa informação, porque logo ela vai ser muito útil. Corta um tempo e nós temos uma batalha pra lá de intensa. Basicamente, o Belos ficou vivo e ele estava na forma monstra dele, tentando fazer um portal para o mundo dos demônios. A Luz fica cara a cara com ele e uma briga gigantesca começa. De início, a Luz começa perdendo, mas é rapidamente ajudada por seus amigos. A briga acaba não dando em nada e o Belos faz o portal para o mundo dos demônios, mas sem antes revelar na frente de todo mundo o segredo que a Luz tentava esconder. Ela ajudou o Belos a achar o colecionador. O mundo cai para a Luz quando ela tem que enfrentar os seus amigos sobre toda essa situação. Ela mal podia pensar no que iria acontecer e sente muito. Mas a reação de todo mundo para isso é natural. Todo mundo ali sabia quem era a Luz e suas intenções eram positivas. Como eu disse, é natural que um deslize ou outro aconteça, mas no fundo a Luz sempre lutou por um mundo melhor. A Luz continua dizendo que achou que todo mundo odiaria ela por isso, e que por causa disso ela tinha tomado uma decisão, sabe, uma decisão de sair do mundo dos demônios. Mas quando ela vai completar a frase, a Camila corta ela e as duas conversariam sobre isso logo mais. Eu sinto que a crew de The Doll House, muito pelo cancelamento, não teve o tempo para tratar esse momento
como eles gostariam, mas você consegue entender mesmo assim. A Luz estava com medo, ela agiu com medo desde o início. Eu gosto muito da frase do Hunter, onde você foi enganada, mas é isso que o Belus faz, ele engana as pessoas. Porém, se não fosse você, outra pessoa seria, e se fosse outra pessoa, nós poderíamos não estar lutando contra ele agora. Eu gosto muito desse apoio das pessoas na Luz e isso ajuda muito a humana a melhorar. Entretanto, ela ainda não estava totalmente bem. Com certeza esse episódio é um começo, mas a Luz ainda não conseguia se convencer de que ela lutava pelo melhor. Quando nós estamos em uma fase ruim, mesmo quando outras pessoas querem nos ajudar, é comum a gente procurar uma desculpa para se esconder e tentar se rebaixar nela. Nesse caso, a Luz poderia estar se convencendo de que lutava por algo bom, mas algumas cenas ainda grudavam na sua mente e a principal delas era quando ela preocupou a sua mãe e colocou uma pessoa como ela para resolver os seus problemas. E é sobre essa preocupação que vamos olhar agora. Mas antes de continuar esse vídeo e chegar no clímax dessa história toda, eu só queria convidar vocês a se inscrever no meu canal por um momento. Aqui eu trago vídeo de desenhos toda semana e eu tenho certeza que se vocês gostaram desse vídeo, vão gostar dos próximos. Então se inscreve aí, vai! A gente tá quase chegando em 85 mil inscritos e isso me ajudaria muito a cumprir essa meta. Eu também tenho um servidor no Discord e seria muito legal te ver por lá para trocar uma ideia. No mais, sigam com o vídeo. Antes de continuar a saga da Luz diretamente, acho que vale a pena falar sobre a Camila por um minuto, porque caramba, eu sinto muito por essa mulher e é uma pena que ao lado da Vi, ela foi a personagem que mais sofreu com o cancelamento da série pelo tempo de tela. Isso porque a Camila teve uma vida complicada como mãe da Luz. No início do vídeo eu tentei deixar claro como desde sempre a Luz tinha uma visão criativa sobre o mundo e essa visão precisava ser incentivada. A Camila sofria muito com isso. Como vemos em Tenkjuden, as pessoas sempre pressionavam a mãe da Luz a fazer alguma coisa para interromper os sonhos da sua filha. Ela sabia que isso era errado, mas era tantas pessoas falando a mesma coisa que ela se sentia cansada de ir contra todo mundo toda hora. Imagina ser uma mãe e toda hora as pessoas apareçam cobrando você para tomar uma atitude, por mais que você não concorde, as pessoas ficam cada vez mais te questionando com o tempo. Tudo piorou ainda mais quando o pai da Luz morreu e a Camila ficou sem saber o que fazer ou para onde ir. Então, em um certo momento, quando o diretor da escola falou para a Luz ir até o acampamento de verão, Camila cedeu. Ela ficou sem saída e simplesmente não aguentou a pressão. E olha, quando uma pessoa é de um jeito, você não consegue mudar isso, muito menos por pressão de outras pessoas. A pessoa pode até tentar esconder os seus sentimentos e na frente não demonstrar isso, mas em nenhum momento a pessoa vai simplesmente apagar todas as suas memórias afetivas e traços de personalidade para se adequar ao que outras pessoas querem. Na verdade, isso só tende a piorar a situação. No caso da Luz, isso indiretamente contribuiu para um trauma. Obviamente, a Camila é a menor das culpadas nessa situação, mas talvez por não proteger a sua filha, a Luz tenha desenvolvido um medo imenso de falhar com as pessoas e sente uma necessidade de validação, porque por tanto tempo as pessoas viram ela como esquisita, que quando ela finalmente encontra pessoas parecidas com ela não quer perder esse tipo de relação. Quando ela chega nas ilhas, a Luz sente que encontrou seu espaço, ela fica muito feliz e comemora, mas quando um pensamento ruim vem, a Luz sente medo de perder aquilo que sempre foi seu sonho, e de tudo aquilo que ela ama, ela escolhe se voltar contra ela mesma. No episódio 6 da segunda temporada, em Caçando Palismãs, os alunos da Rek'Sai precisaram se conectar com seus palismãs e as pessoas estavam indo muito bem nesse aspecto. A Willow tinha um sonho de proteger quem ela amava e trabalhava duro para isso, a Boscha queria trabalhar duro para ser a melhor atleta das ilhas e assim por diante, cada pessoa estava valando seu maior sonho. Por outro lado, na vez da Luz, bem, ela fala que tinha um sonho de ser uma bruxa, mas estranhamente nenhum palismã se conecta. Afinal, ser uma bruxa era meio que o sonho de todo mundo. O que demais tinha nesse sonho que a diferenciava dos demais? A mãe morcego vai ainda mais longe, dizendo que não sentiu nenhuma convicção na fala da Luz. Mas se tornar uma bruxa não era o seu sonho, o que poderia ser? O que a Luz poderia querer mais que ser uma bruxa? Chegando no episódio final, a Camila tenta convencer a Luz a ficar no mundo dos demônios, meio tentando confortar a humana, dizendo que ela não acha aquele mundo esquisito, que gera umas cenas um tanto quanto engraçadas. A parada aqui é que a Camila realmente estranha esse mundo, não tem como não estranhar. Mas acima de tudo, a Camila quer o melhor para sua filha, ela sabe que aqui é o lugar que ela mais é feliz. A Camila nesse momento não consegue conversar diretamente com a Luz sobre esse assunto, mas ela está começando a perceber os erros que fez no passado e como tentar mandar a Luz para o acampamento acabou levando a sua filha para um caminho não tão positivo. Buscando conselhos sobre como lidar com a situação, a Camila aqui sente que não vai conseguir entender sua própria filha, então ela conversa com Willow e Gus. Eu gosto muito da leitura do Gus sobre a situação e o paralelo que ele faz. A Camila diz que a Luz está determinada a tomar uma decisão péssima para si mesma, querendo se deixar triste. Ela não conseguia perceber que a vida poderia ser melhor que isso.
O Gus então contou uma história dele no passado. Ele disse que uma vez foi muito mal em trabalho de história e, por ser acostumado ao melhor, ele achava que deveria ficar de castigo. Por medo do castigo então que ele tanto temia, o Gus tratou a situação de um jeito muito mais dramático e fugiu para uma caverna. Felizmente a Willow chegou bem na hora e disse que não tinha problema errar. As pessoas cometem erros e a própria Willow cometia milhares. O ponto principal é que, achando que ele deveria sofrer as consequências por suas ações, ele escalou as ações de um jeito enorme, tanto que no fim parece que ele só conversou com seu pai e as coisas ficaram bem. E é exatamente isso que está acontecendo com a Luz. Ela está se convencendo que errou e ninguém, nem os seus amigos, tentando falar o contrário, conseguem a convencer de que essas coisas acontecem. A verdade é que só uma pessoa poderia convencer a Luz naquele momento. Rapidamente, a Camila lembra de mais cedo e conforta a Luz, dizendo que errar fazia parte da vida. Eu gosto muito desse momento porque aqui é a realização para Camila. Durante toda a sua vida, ela não conseguiu enfrentar as acusações e proteger a sua filha, se sentindo muito pressionada. Mas agora ela vê o problema. A Camila está convencida. Ela sente que deve agir e assim ela age e vai pra cima de toda a situação. Para a Luz, ela precisava dessa ajuda. Tudo o que ela queria era um apoio no início de tudo. Um apoio que ajudasse a superar essa situação. E agora ela finalmente está percebendo isso, nos dando essa magnífica cena. I had a hard time growing up. I was afraid you would too. My biggest mistake was trying to protect you by changing this beautiful, good witch into something she wasn't. I think I just realized something. I don't know why it took me so long to figure out. The only thing I've ever really wanted was to be understood. Meus amigos, isso aqui é lindo. A Luz só queria ser entendida. Durante toda a sua vida, ao invés de encontrar amizades, a Luz foi questionada. Ao que a série indica, o seu pai parecia incentivar os seus sonhos e isso fazia a Luz se sentir confortável. Mas quando ele se foi, a Camila nunca esteve preparada para preencher tamanha barreira e ela sofreu com seu crescimento. A Luz tinha parado de ser entendida. Tanto que quando ela finalmente achou o espaço que mais queria, ninguém parecia entender ela de fato. Então, quando a magia inicial passou, ela continuava a se questionar. Mas agora tudo finalmente valia. A Luz teve o que sempre quis e o seu talismã concorda com isso. Olhando para toda essa jornada, fica evidente que Tale House nunca foi apenas uma história de uma humana em um mundo mágico. No fundo, sempre foi sobre uma garota tentando se encontrar como pessoa em um mundo que insistia em mudá-la como pessoa. É irônico que quando a Luz finalmente encontrou seu lugar nas Ilhas Escaldadas, ela levou junto o maior medo que carregava da Terra. O medo de que, se as pessoas a conhecessem, elas iriam embora. Mas quando ela menos esperava, ela percebe a mudança que aplicou na vida das pessoas. A Ida, que perdeu a magia, ganhou a sua irmã de volta. O King, que parecia perdido, encontrou seu propósito. A Emmett, que vivia dentro de uma bolha tóxica, conseguiu ser livre. O Hunter, que viveu uma lavagem cerebral, conseguiu se soltar disso. A Luz passou de uma garota perdida para alguém que transformou a realidade de todos ao seu redor. Não por quem ela era, mas por causa de quem ela era. E bem, eu acho que é isso. Provavelmente esse vídeo atrasou e logo de cara eu já peço desculpas por isso. Mas se vocês quiserem me incentivar mesmo assim, dá um like e comenta o que vocês acharam do vídeo aqui embaixo. Eu gostei muito de fazer ele, eu espero trazer mais conteúdos assim no futuro. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu membros por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!